Júlia, tá gravando já? Tô. É porque, no caso, o primeiro slide tá os seus conhecimentos prévios. É o primeiro passo? Não, é a Acho que não temática. é ler, né? Aí depois vem as temáticas. Tem que botar aqui na Sim, ordem. vamos lá. Ah, tá aqui, né? Uhum. Tá. Boa noite. Já tá gravando. Certo. Boa noite. A gente vai apresentar agora o caso clínico, certo? Em forma de tutoria. E aí, meu nome é Maria Eduarda e a equipe vai começar a se apresentar. Meu nome é Júlia Manoeli. Meu nome é Antônio Carlos. Meu nome é Brenda. O caso clínico, vai, Duda. A gente vai fazer a leitura do caso agora. Caso clínico, né, histórico. Mulher, 64 anos, hipertensa, de longa data. Refere-se dor de cabeça matinal, frequente, palpitações e cansaço progressivo. Menciona que frequentemente sente pressão no peito ao caminhar, não faz uso regular de medicações. E os sinais vitais a gente encontra a frequência cardíaca, está em 86 batimentos por minuto. A frequência respiratória está em 17. A pressão arterial é 170 por 10 milímetros por mercúrio. E a saturação está 96. E a temperatura encontra-se 36,9 graus Celsius. A temática. Aqui na identificação das temáticas, nós colocamos a hipertensão arterial sistêmica, a dor torácica de esforço, sintomas cardiovasculares, dor de cabeça matinal e a interpretação do eletrocardiograma. Sobre os conhecimentos prévios, a gente, de acordo com as videoaulas também que nos foi passado, a gente descobriu que o ecocardiograma ele é um exame não invasivo que vai avaliar o tamanho, que ele consegue avaliar o tamanho das cavidades cardíacas, a função das válvulas e a movimentação das paredes de ejeção, tudo isso analisando o fluxo de energia elétrica que passa pelo coração. Então, ele é o registro da atividade elétrica cardíaca que mostra essa sequência organizada da despolarização e repolarização, que é representada pelas ondas P e pelo complexo QRS e pela onda T. Essa atividade elétrica ela é iniciada no nó sinoatrial, vai passar pelo nó atrioventricular e vai chegar aos ventrículos, garantindo o ritmo sinusial fisiológico. No paciente hipertensa com dor torácica aos esforços e palpitação, o eletrocardiograma, ele representa sinais de sobrecarga de ventriculação esquerda, porque a gente consegue ver leves, na onda R ele está alto em V5 e V6, e a gente também consegue ver um pouquinho uma leve depressão no segmento ST, também no V5 e V6. Então, essas alterações eles vão indicar um possível quadro de angia, consequência da hipertensão não controlada, que vai levar nessa hipertrofia ventricular e na maior demanda de oxigênio. Nisso, a gente também sabe, para identificar esse problema do ventrículo esquerdo, por causa que a gente sabe que o problema da onda T vai identificar alterações atriais, enquanto alterações do complexo QRS vão refletir nesses problemas ventriculares. E a hipertensão arterial ela pode levar à hipertonia ventricular esquerda, visível no eletrocardiograma, né, nessas amplitudes, especialmente no complexo QRS, que é onde a gente viu no caso clínico mostrado. Síntese da chuva. A síntese que a gente colocou, baseado na chuva de ideias, né, foi que o ecocardiograma e o ECG, eles são exames essenciais para identificar as alterações estruturais e elétricas no coração, né? Nessa paciente com hipertensão não controlada, o ECG evidenciou os sinais de sobrecarga ventricular esquerda, e isso destaca a importância de um manejo rigoroso da pressão arterial para prevenir as complicações cardíacas mais graves. Pode falar. Estabelecimento dos objetivos de aprendizagem. Entender a fisiopatologia da HAS, interpretar os resultados dos exames, analisar como o mau uso
O mau uso dos medicamentos pode interferir no caso da paciente e montar um protocolo de recuperação fisioterapêutico. A hipertensão arterial E aí, é uma... É tudo, Duda? Pode ir, Duda. sim. Aí a gente vai agora para as apresentações, né, das referências e discussões. A gente fez, no caso, uma divisão maior, que a gente vai falar da fisiopatologia, e aí a gente compreende que o texto é mais extenso um pouco. E aí tá assim, a hipertensão arterial é uma condição crônica não transmissível, caracterizada pelo aumento persistente da pressão arterial, de acordo com o Luiz de 2024, aumentando após a carga, correspondendo com hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, né? Essa adaptação reduz a contemplância cardíaca e pode levar à disfunção distólica, de acordo com HEL 2021. E aí a gente encontra também o uso irregular dos medicamentos para o controle da pressão arterial, né, que interfere muito diretamente na gravidade e a evolução do paciente, no quadro lógico dela. Sem a medicação adequada, a pressão arterial permanece elevada, aumentando o trabalho cardíaco e levando à hipertrofia ventricular esquerda. Essa sobrecarga crônica do coração não apenas agrava os sintomas de dor torácica e palpitações, mas também eleva o risco de complicações de angina e infarto. Além disso, o descontrole pressório contribui para a cefaleia matinal e a fadiga progressiva. Portanto, o mau uso dos medicamentos compromete o controle da pressão arterial e favorece o desenvolvimento de alterações nas estruturais e elétricas do coração. Como observamos no ecocardiograma que foi dado como caso clínico da paciente, de acordo com o Lima de 2021. E aí também a gente abordou, né, como o tópico... Esse tópico acho que dá pra gente passar, porque é mais do mesmo, a gente é melhor ir pra coisa logo, pro protocolo. Aí fica a Brenda e a Ana Luísa para apresentar. Ana Luísa, pode começar. Tá, aqui nas propostas de protocolo de exercício para reabilitação cardíaca, no objetivo geral, nós colocamos... Gente, eu acho que seria interessante explicar a fórmula primeiro, antes de apresentar o protocolo de tratamento. Explica rapidinho, não? A gente tem 2 minutos só. Já passou 10 minutos? 2, a gente tem 2 minutos para terminar. Tá, então eu vou explicar rapidinho só, porque a gente colocou aqui a fórmula de Carbonet, né? Se você puder botar aí rapidinho no slide, mas é basicamente para calcular a frequência cardíaca-alvo durante o exercício, né? Então, a fórmula para calcular a frequência máxima seria 220 menos a idade da paciente, que é 64 anos. Então, a frequência máxima, que em tese ela poderia atingir, seria 156 batimentos por minuto, o que a gente não pode fazer com que ela atinja, né? A frequência máxima daria um pico e provavelmente a paciente colapsaria. Então, a frequência em repouso, o caso apresentou, foi 86 batimentos, e aí a gente calcularia a frequência reserva dela, que tem aqui a fórmula, né? Seria a frequência máxima menos a frequência de repouso. Então, a gente teria ali 70 batimentos por minuto que a gente poderia utilizar durante os exercícios. A intensidade varia de 40% a 70% dessa reserva, baseado no tipo de fase que o paciente esteja, né, do protocolo. Então, inicialmente seria de 40% a 50% e posteriormente de 60% a 70%. Ia variar aí entre 114 e 135 batimentos por minuto. Rapidinho, gente. Tá, falando um pouquinho agora do objetivo geral do nosso protocolo de exercício de reabilitação, nós colocamos aqui promover a melhoria da capacidade funcional cardiovascular e respiratória, reduzir os níveis pressóricos e sintomas associados, como palpitações, dor torácica e cansaço, além de prevenir também complicações, favorecendo a qualidade de vida e a autonomia da paciente na reabilitação das atividades diárias. Ainda tem um tempinho? Continue. Próximo. Tá. Fase ambulatorial supervisionada. Deixa eu falar.
Educação em saúde continuada. O tratamento aeróbico de baixa e moderada intensidade, 40 a 60%, frequência cardíaca de reserva, 20 a 30 minutos, 3 vezes por semana. Início de fortalecimento muscular leve com peso corporal e elásticos, alongamentos globais. Treino aeróbico supervisionado 3 vezes por semana, de 30 a 60 minutos. Caminhada em esteira ou bicicleta ergométrica, intensidade moderada de 40 a 60% de reserva. Monitoramento contínuo de PA, frequência cardíaca e saturação. Treino de força 2 vezes por semana, carga leve e moderada, 30 a 40%. IRM foco nos grandes grupos musculares. A fase de Pronto, eu falo a ambulatorial... partir da fase Pode 3, falar? eu Pode acho. falar. Júlia, a minha internet tá caindo. Se eu parar de falar alguma coisa, é por isso, viu? Tá. Vocês olham aí, porque até agora eu Eu tava também, sem ouvir. eu não tô conseguindo ver vocês, não. Só tô me vendo. Tô de Júlia. A fase 3 é a fase ambulatorial não supervisionada, né? É quando o paciente já está ali com a fisia domiciliar. Enfim, vão ter os objetivos aí de manter os ganhos da fase 1 e 2, né? De estimular a autonomia dessa paciente na prática dos exercícios, de consolidar o controle da pressão arterial, né? E prevenir a recorrência dos sintomas. Então, tem aí algumas sugestões, né? De exercício para o tratamento, né, que seria um treinamento aeróbico que já pode ser mais moderado, né, os pacientes já está progredindo no tratamento, então de 4 a 5 vezes por semana, já podendo pegar aí de 50 a 70% da reserva, né, pode começar os exercícios de fortalecimento muscular resistido, exercícios de equilíbrio e manutenção nas técnicas de relaxamento com relação às dores de cabeça dessa paciente e ao controle da pressão arterial em si. Na fase 4, esse paciente já está quase que recuperado, né? É uma fase de manutenção. Então, esse paciente já pode treinar regularmente durante a semana, com intensidade moderada a vigorosa, né? Esse paciente já pode fazer a manutenção do fortalecimento muscular, então já está numa fase bem boa. E o acompanhamento periódico do profissional mesmo, do físio, para ajustes na prescrição e evolução desses exercícios, né? Novamente ressaltando que todas essas fases, em todos os exercícios, esse paciente precisa ser monitorado de perto durante todos os exercícios para evitar os picos de hipertensão e respeitar os limites de esforço desse paciente, né? Assim como envolver a equipe multidisciplinar, né? Tem a questão da orientação do remédio dessa paciente também. E aí a gente já começa a entrar em uma discussão mesmo, né? Assim, desse caso, pessoal que viu com o caso, que tem algum tipo de opinião, né? Porque é uma paciente que precisa de acompanhamento multidisciplinar, tanto da parte de nutrição, para mudança de estilo de vida mesmo, e uma orientação bem potente em relação ao uso correto da medicação, né? Porque vai estar causando a ela mais problemas, né? Que poderiam ser evitados se ela utilizasse o remédio da forma correta. A gente pode fazer o outro vídeo junto aqui, porque eu acho que não vai dar tempo da gente separar, porque precisa editar para acelerar. Vamos continuar aqui nesse, a nossa própria discussão do caso. Então, uma coisa que me chamou a atenção nesse caso foi que uma das ondas, eu não sei se eu tenho a imagem, se consigo abrir aqui a imagem. Aqui, tá aqui. Uma das ondas, essa daqui, ela tem um leve corte nele, então eu fiquei, será que aconteceu alguma coisa? Será que não passou energia por ali? Será que aconteceu alguma regurgitação? Foi algo que me chamou a atenção, porque mesmo sabendo identificar todo o complexo QRS, as ondas P e T, a gente ainda não tem um estudo tão aprofundado sobre interpretação do eletrocardiograma. Então eu fiquei meio confusa em relação a isso, mas eu acho que é um bom ponto, porque se isso realmente tiver acontecido, por exemplo, o ventrículo, esse aqui foi na onda, antes da onda P um pouquinho, não, foi bem na onda P ali, então pode ser que tenha acontecido uma regurgitação atrial, pode ser que tenha dado algum problema nos átrios, então pode ser que interfira também no caso. Em relação à pesquisa também de artigos científicos,
A gente encontrou, assim, alguns, né, a gente colocou pelo livro acadêmico e aí a gente teve a pesquisa, não só, tipo, só artigo científico, a gente viu alguns casos clínicos. E a gente viu, tipo, questão do reembolso, da dificuldade de achar eles, entendeu? De achar um quadro clínico que fosse igual ao da paciente, tivesse os mesmos sintomas, mas aí, depois de tanta gente pesquisar, a gente realmente conseguiu achar algumas informações, alguns casos clínicos que tem o mesmo sintoma da paciente e artigo científico, mas foi bem complicadinho para poder achar, mas consegui. Uma coisa também que eu queria falar é essa parte da identificação do eletro, porque a gente não teve uma aula aprofundada sobre como interpretar. Então, como a gente descobriu que aconteceu isso com o ventrículo esquerdo? Como foi que a gente identificou essa possível patologia especificamente no ventrículo esquerdo? Como é que a gente soube disso? Essa imagem aqui, como é que eu aponto? Que tem o posicionamento dos elétrons, eu vi em uma videoaula, não sei se dá para ver aqui no meu caderninho, mas cada cor indica onde mais ou menos que cada elétron funciona, onde cada elétron vai mostrar. Então, nessa parte que a gente vê essas instabilidades, esse aumento na onda R, um pouquinho da onda do segmento ST, é justamente na parte V5 e V6, que capta a parte lateral do coração. Então, a gente consegue identificar porque essa parte pega bem na artéria circunflexa. Então, a gente consegue ver porque essa artéria fica bem do lado esquerdo no coração, mais posicionado para os ventrículos. Então, a gente também consegue ter esse geral por causa disso. A gente consegue saber que teve essa patologia no ventrículo esquerdo por causa disso também. Outra coisa também que a gente não colocou dentro do tratamento na fase inicial, que depois eu estava vendo, né, enquanto a gente se organizava para gravar, o tempo um pouquinho curto, foi que, tipo, a gente não colocou nada muito específico para a questão das dores de cabeça, que provavelmente é relacionada ao aumento da pressão mesmo, né? Mas eu vi que algumas técnicas de terapia manual, alguns alongamentos de cervical vão ajudar a auxiliar isso, né, a melhorar a questão da dor, assim como os exercícios respiratórios e o uso da medicação correta pode ajudar ela a diminuir a pressão, né? Porque com a pressão do jeito que ela se encontra no momento do caso, a gente não consegue intervir. Mais alguma coisa? Também, no caso, é mais para a questão de consideração final, né? A gente, com esse estudo, né, a gente evidenciou, né, que cada paciente é único, e como ele não faz uso da medicação, a gente sempre tem que ter esse olhar fisioterapêutico de educar, de aconselhar, e porque eu acho assim, pelo menos que eu não pesquisei toda a informação, que a gente não tem autonomia para dizer, ó, você tá a gente sabe, de acordo com o caso clínico, e pelo exame que a gente considerou que ela tá com a hipertensão tipo 2. Mas aí a gente não tem autoridade completa de médico para dizer, ó, você vai tomar essa medicação e vai tomar 2 ou 3 vezes ao dia. E aí tem isso também, né? A questão da parte disciplinar, de equipe, de médico, fisioterapeuta, da própria paciente e mudar seu estilo de vida. E observamos também que, assim, é uma doença realmente silenciosa, que ali acomete por dores progressivas e em questão também, como falaram, da parte da reabilitação, né? Como eu não estava no caso clínico passado, mas comentou que toda a medicação, né, a farmacologia, a farmacodinâmica, ela vai estar ali interferindo no processo gradual do paciente, se você não saber direcionar, porque vai ter aquele efeito fisiológico, além de ter, no caso, a fisiologia do exercício, quando a gente já está fazendo, que tem que estar associado um ao outro, né? E aí foi interessante ver a questão da parte progressiva, de estar assim, né, de iniciar uma coisa leve, progressiva, porque realmente ela estava com dor, não podia estar fazendo exercício de alto, tipo, já moderado, já alto, porque realmente não estava fazendo uso da medicação, e foi interessante. Prontinho, a gente já tá acabando no tempo. Alguém quer falar alguma coisa rapidinho? Menos de um minuto? Não, acho que só isso, só um adendo mesmo, que tem que ser um caso que tem que ser acompanhado de perto, porque a gente já observa e a gente já tem que ter em mente que se é uma paciente que não toma uma medicação simples, que ela precisa tomar
muito provavelmente algumas orientações para ela fazer algumas coisas em casa provavelmente não serão feitas, né? Então, é uma paciente que realmente tem que acompanhar de perto, tem que ser uma sessão ali muito direcionada, porque provavelmente é uma paciente que talvez não tenha os cuidados que deveria em casa. Então, a paciente tem que ser orientada realmente de perto. Prontinho, então é isso o nosso caso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E desculpa não ter já colocado vocês